Vamos falar um pouco hoje sobre a grande motivação para a vida cristã. Hoje se fala muito em motivação. Nada se faz sem motivação. As empresas estão preocupadas com isso. Se fala muito sobre isso. Motivação são os motivos que nós temos para entrar em ação. Uma pessoa que não tem motivo, ela está desmotivada. E uma pessoa desmotivada é alguém com quem você não pode contar muito. Ela é peso morto. E nós temos que ser locomotiva, nunca vagões no reino de Deus. Por isso vamos tratar um pouco desse assunto da motivação na vida cristã. Vamos ler João capítulo 6. Desde o verso 24 em diante. Quando a multidão percebeu que Jesus e os discípulos não estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. O contexto é que Jesus havia multiplicado os pães do outro lado do mar da Galileia. Mas ele escapou da multidão que queria fazê-lo rei. Ele ordenou que os discípulos fossem. E as pessoas viram que os discípulos foram sós. E Jesus Cristo ficou ali. Mas enquanto não chegava a sua hora, a hora do sacrifício, Jesus escapava dessas circunstâncias, ou de agressividade, ou de querê-lo fazer rei, tornando-se invisível pela presença de anjos poderosos. Quando as pessoas viram que Jesus não estava ali, foram para o outro lado do mar da Galileia. E quando chegaram ali, aproximaram-se e perguntaram: como que o Senhor chegou aqui? E Jesus foi logo direto ao ponto. Ele disse: vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, evidências da minha deidade. É isso que ele queria dizer. Vocês estão me procurando porque vocês comeram, vocês se fartaram. E esse tipo de motivação acaba rápido. Comida, dinheiro, roupa, sapato, isso aí quando acaba, você precisa dar de novo. Embora seja válido, como nós vamos enfatizar. E o Senhor disse: eu tenho uma comida melhor para você. E começou a fazer um discurso do pão do céu. Olha aqui, ó. A multidão foi escapando porque, de um modo geral, o ser humano não está afim de que os desafios espirituais sejam colocados para ele. Jesus ficou só com os discípulos. Dá para imaginar o tamanho desse fracasso evangelístico? Anteriormente, no dia anterior, uma multidão de no mínimo 10.000 pessoas. Quando ele entra em assuntos espirituais, só os discípulos. Porque as pessoas queriam segui-lo
interessadas por motivações puramente egoístas. Não está errado seguir Jesus por motivação ou motivações egoístas. Só que o cristianismo que para aí é um cristianismo muito frágil. O que é motivação egoísta? É seguir a Jesus porque Ele nos beneficiou fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, romanticamente, financeiramente. Um cristianismo que segue Jesus só porque Ele fez algum benefício é um cristianismo muito pobre. É um cristianismo com o qual Deus não pode contar, porque não tem vértebra. Embora isso não seja errado, até científico é. Eu vi um grande psicólogo chamado Abraham Maslow, que ele classificou as necessidades das pessoas em 5 níveis. As pessoas seguem a Jesus, as pessoas se motivam, disse Maslow, porque as suas necessidades físicas são atendidas. As pessoas seguem uma proposta, se animam com um trabalho, porque elas têm comida, segurança e relacionamentos. Não significativo. Maslow diz que o que motiva as pessoas é quando elas são notadas, percebidas, e quando elas têm realizações especiais. Ninguém começa motivando alguém se não atender suas necessidades básicas. Jesus sabia disso, por isso que Ele alimentava, curava, por isso que Ele acalentava. Só que Ele não queria que as pessoas seguissem-no só por motivações egoístas. Deixa eu aprofundar isso aqui. O que são motivações egoístas? São as motivações dos meus próprios interesses. São motivos que eu tenho para seguir Jesus, porque Ele fez algum benefício na minha vida. Ajustou minha vida romântica, ajustou minha vida profissional, tenho comida, tenho pão, e eu sigo a Jesus por isso. Me curou de uma enfermidade, que é a onda desse momento, essa febre de milagre que está aí, formando um cristianismo absolutamente fragilizado, inadequando a mente das pessoas para um evangelho de desafios espirituais centralizado na santa lei de Deus. Não está errado seguir a Jesus, porque Ele fez benefícios. Só que essa é uma religião muito frágil. Deixa eu aprofundar mais. O perdão é um benefício para mim. Seguir a Jesus porque Ele me perdoou ainda é uma motivação egoísta, porque o beneficiado, em essência, fui eu. Aí a gente começa a enfeitar mais a motivação egocêntrica. Querem ver? Mas não é só isso, não. O Senhor não apenas nos perdoou, Ele prometeu que virá em glória e em majestade para nos livrar deste mundo, nos levar deste mundo para a sua glória. Olha só, o ser humano no centro. Nós vamos para uma vida que se mede com a vida de Deus. Vamos pisar em ruas de ouro, morar em mansões. Você está vendo? Até aqui a motivação é egoísta. Quem são os beneficiados? Nós, os beneficiados. Se eu trimilicar a voz aqui sobre a volta de Jesus e os benefícios da nova terra, a gente chora. Vamos, depois de 1000 anos, vir para este mundo todo renovado. Concentração de energia cósmica.
para receber o peso da glória do Senhor Deus aqui. Seremos o centro do universo. Alçaremos voos para mundos distantes e entraremos na posse do macrocosmos. Até aqui, quem são os beneficiados? Nós. Há algum erro em querer isso tudo? Não. É legítimo seguir a Jesus por isso? Sim. Mas é muito pobre. Sabe por que é pobre? Porque a hora que a tentação vem, se eu estou seguindo Jesus por motivação egoísta, eu vou dizer assim: ô céu, rua de ouro, palácios de marfim, vocês esperam um pouquinho aí que eu vou é pecar. Está sentindo? Onde temos ancorado nosso barquinho? No porto das motivações egoístas. Por isso o cristianismo é frágil. Ninguém consegue mobilizar uma igreja só porque ela está interessada no céu. Eu não vou me envolver com a salvação dos perdidos só porque a volta do Senhor Jesus é para mim uma convicção e uma segurança. O cristianismo é muito mais do que isso aqui, ó. Jesus disse: vocês estão interessados em você, não é? Eu quero falar um discurso aqui para vocês do pão espiritual que sou eu. Aí todo mundo foi vazando. Bem, as pessoas normalmente seguem a Cristo por dois grandes motivos, pensando assim no cristianismo, né? Olha aqui, ó. Ou medo do inferno, ou porque querem o céu. Há no cristianismo milhões e milhões de pessoas que ainda estão seguindo Jesus para escapar do inferno. Herança medieval. Herança da Idade Média. Há muitas pessoas seguindo Jesus porque querem o céu, herança protestante. Nos dois casos, a motivação é puramente egoísta. Eu sigo Jesus porque não quero as labaredas do inferno. Ou eu sigo a Jesus porque eu quero as delícias da vida eterna. Confia num cristianismo desse. Esse tipo de cristianismo não se envolve com o interesse dos outros, nem com os de Deus, só com os deles. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Olha aí, ó. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Olha aí. Essa é aquela moça norte-americana que teve umas 2.000 visões, viajando de submarino. Uma teologia profunda, abrindo a nossa cabeça, está entendendo? Destravando os nossos interesses puramente egoístas. Os discípulos de Cristo contemplam o imenso amor, o imensurável amor de Jesus Salvador, revelado em sua peregrinação da terra. Começou a mudar, olha aí. Da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, essa visão dele atrai, abranda, subjuga o coração, o amor desperta na alma dos que o contemplam, ouve-lhe a voz e o seguem. Está vendo aí? Não é medo do inferno, nem o céu. É a pessoa encantadora do Senhor Jesus. Mas deixa eu explicar aqui, à luz da doutrina da salvação, por que eu não sigo Jesus com medo do inferno? Por que eu não sigo a Jesus porque eu quero o céu? Por uma razão simples. A justificação, a experiência da salvação, o encontro com Cristo, resolveu para mim e para você essas duas questões. Quando eu me entreguei a Cristo, não existe condenação. O inferno está fora. Quando eu me entrego a Cristo, eu pertenço a Ele. O céu para mim é assegurado, a vida eterna começa, sou herdeiro, Romanos 8, 17, e então eu não me preocupo.
nem com o inferno e nem com o céu, porque são duas questões resolvidas. Eu escapei do inferno e o céu está assegurado. Não sigo Jesus por essas duas razões. E por que então eu sigo a Jesus? Eu sigo Jesus pela motivação teocêntrica, onde o centro é Deus, os seus interesses. Eu sigo a Jesus para dizer ao mundo e ao universo de que lado eu estou na peleja cósmica. É por isso que essa moçada apostata. A juventude é frágil na sua vida espiritual quando o é, porque nós ensinamos para ela motivação tão somente egoísta. Não existe céu que segure testosterona ou progesterona, não existe céu que segure moços e moças agitados pelo mundo erotizado. Não segura. Nem rua de ouro, nem vida eterna, nem nada, nem ausência de morte. Só tem uma coisa que segura: o caráter de Deus, e Ele me escalou para defendê-lo e me equipou com poder para isso. Essa é a mensagem adventista para essas últimas horas da terra. Nós estamos aqui para proclamar que Jesus virá em glória e majestade. Mas isso, assim que as pessoas chegam aqui, elas vão saber que isso é apenas a primeira marcha do carro. Que nós não estamos chamando pessoas para ficarem acomodadas. As pessoas estão vindo para cá para descobrirem o imenso privilégio delas no seio do cristianismo, que é viver para a honra e para a glória de Deus. E aqui não tem conversa, não tem como fugir disso. Como é que eu vou ter uma religião teocêntrica? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Jesus foi o maior modelo de uma religião teocêntrica. Jesus veio a essa terra para mostrar como é o caráter do Pai. Jesus veio a esta terra para dizer que os princípios da santa lei de Deus são imutáveis. E Ele viveu para isso. Jesus Cristo nem viveu de olho no céu que Ele já conhecia. Tem um slide que vem aí na frente que vocês vão ver. O Senhor Jesus disse: eu vivi na terra glorificando o teu nome. Eu quero ver ter apostasia num foco de cristianismo como esse. A gente fica levantando um bocado de teoria. Por que as pessoas apostatam? As pessoas apostatam porque céu não segura ninguém, não. Céu, amigo, não segura ninguém no cristianismo. Hormônios, interesses egoístas são muito mais fortes do que essa proposta celestial. Porque o ser humano é imediatista. Céu embora para nós seja uma certeza, ainda é um futuro. O pecado é uma realidade. Eu não conheço uma pessoa alegre só porque espera o céu. Não tem. Não existe cristianismo feliz só porque Jesus vai voltar. Existe cristianismo feliz porque Jesus escalou-nos como seus embaixadores na terra. E é uma honra imensurável. Não tem como medir esta honra de ser um representante de Deus para este mundo e para o universo. É para cá que a nossa moçada está sendo chamada. Claro que eu não estou dizendo, quem aqui não quer o céu? Eu não vejo a hora. Imagina o glorioso dia da volta de Jesus com frequência. Mas deixa isso que isso está segurado. Por enquanto, o Senhor, e por toda a eternidade, escalou os filhos da terra para dizerem que a sua lei é justa, perfeita e boa, e aí está a essência da felicidade. Lembra de quarta-feira à noite? Salmo 119. Mas olha aqui, trazer aqui a experiência de um cara altamente teocêntrico para nós todos, especialmente para a moçada. A resposta de José revela o poder do princípio religioso, isto é, uma religião teocêntrica.
ele não trairia a confiança do seu Senhor na terra, e quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu Senhor no céu. Isso é uma descrição de uma religião teocêntrica. Agora vai uma descrição de uma religião egocêntrica. Sob o olhar examinador de Deus e dos anjos, muitos tomam liberdade de que não se achariam culpados na presença de seus semelhantes. Por quê? Olha aqui. Uma religião egocêntrica, ela não se liga em onipresença de Deus. Não. Uma religião puramente egoísta, ela vive como se Deus não estivesse presente. Lembra da teoria do deísta? O deísta acredita que Deus existe, mas não atua, por isso ele peca descaradamente. Deus não está aqui? A tragédia do cristianismo é uma confissão teísta de que Deus está presente, mas um viver deísta como se ele não existisse. Se eu sou movido apenas porque Deus me deu benefícios e prometeu o céu para mim, eu tenho uma prática deísta, sim, senhor. Não tenho consciência da sua presença, que ele é onipresente. Por isso, na frente de Deus e na frente dos anjos, me comporto como se eles não atuassem. Dá para entender? Cristianismo é a consciência de que Deus está presente, e na presença de Deus não se peca. E é para cá que a doutrina da salvação nos chama. Ela nos chama à consciência da presença de Deus a todo instante em nossa vida. José, olha o que diz ali, ó. O primeiro pensamento de José foi o quê? Ruas de ouro? Vida eterna. Primeiro pensamento de José foi o caráter de Deus que ele representava no Egito. É aqui que está a segurança do nosso movimento para abalar o mundo com a notícia do Evangelho, da volta do Senhor Jesus. Só essa consciência, moçada, vai segurar vocês no caminho de Deus. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Disse esse moço maravilhoso. Como? Quer dizer, é absolutamente estranho para uma pessoa de vida teocêntrica pecar. Pecado é página virada. Não é estranho para um cristão que tem vida apenas egocêntrica. Olha agora esse aqui de Jesus. Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Pensa nisso aqui, de Ciência do Bom Viver 105. Sabe o que está dizendo aí, amigo? Jesus não considerou céu material, aqueles palácios. Salmo 45 diz que ele deixou palácios de marfim, não tem o hino? Hein? As ruas de ouro, todos os impérios do mundo. Para Jesus, sabe quanto isso teve de valor? Nada, enquanto nós estávamos perdidos. Agora eu vou fazer uma leitura, olha aqui, ó, eu vou fazer uma leitura do cristão egocêntrico, que é o contrário disso. O céu material tem, para o cristão egocêntrico, todo o valor, enquanto milhões estão perecendo. Como é que Deus pode contar com uma pessoa que tem interesse no céu, mas não tem interesse nos seus interesses? Lembra de Cristo aos 12 anos? A minha missão é fazer o trabalho do meu Pai. Como é que eu posso viver uma vida teocêntrica? Me interessando pelos outros.
me interessando em tirar a pessoa das garras do diabo e trazê-las para o reino de Deus. Eu fiz aqui uma sequência para a gente meditar. Eu estou humildemente entendendo que se essa não é a tecla mais delicada do adventismo, ela chega próximo. Uma coisa eu posso dizer a vocês: nós só estamos deste lado da eternidade porque o nosso cristianismo tem sido egocêntrico. Querem ver? Tomara que Jesus volte logo, né, irmão? Eu não aguento mais este mundo. Está difícil criar nossos filhinhos aqui, não está, irmãos? Tomara que o Senhor Jesus volte logo. E o que você está fazendo por isso? Nada. Egoístão, egoístona. O cristão teocêntrico, ele sabe que a volta de Jesus é questão de pouco tempo. O grande desafio para o cristianismo é entrar no eixo da motivação teocêntrica. Vamos lá. Eu fiz aqui uma sequência e nós vamos passar rapidamente. O objetivo não é decorar, o objetivo é pegar a importância das duas motivações, mas sendo que a motivação teocêntrica é a superior, ok? Motivação egocêntrica. A igreja, o que ela faz? Ela o quê? Há algum mal em ansiar a volta de Jesus? Não. Agora, na motivação teocêntrica, o que a igreja faz o quê? Ela abrevia a volta de Jesus. Aí eu pergunto, tem uma diferença entre ansiar e abreviar? Total. Você quer ver o negócio? Você acha que a maioria da igreja anseia e abrevia ou apenas anseia? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem cristão hoje, não estou falando da nossa igreja, do mundo evangélico hoje, que nem anseia. Está bom demais aqui, ele me curou, hein? Pararam as dores, os caroços sumiram, deixa, para que ir para o céu, não é? A igreja de Jesus anseia e abrevia. Olha aí, motivação egocêntrica. A igreja vibra com a salvação. E na teocêntrica, o que ela faz? Vibra com a missão. É a mensagem de quinta-feira à noite. Olha aí, motivação egocêntrica. A igreja quer a Cristo como Salvador. Na teocêntrica, ela quer a Cristo como Senhor, Rei. Ela diz, pode reinar na minha vida. Tem muito crente que quer a salvação, mas quando aperta os princípios do céu, ele escapa no meio daquela multidão que não quis ouvir o discurso do pão da vida. Motivação egocêntrica. A igreja deseja as delícias do céu. Na teocêntrica, ela deseja os princípios do céu. Olha aí, eu quero ver apostatar aqui. A igreja é passiva e fechada em si. Na teocêntrica, a igreja é ativa e aberta ao mundo. Tapete vermelho para o pecador. Pode vir. Conjuntos, corais, toda a organização da igreja voltada para servir. Nós não estamos aqui para nos tornarmos obesos espirituais, ouvindo bons sermões de tome lição de escola sabatina de primeira linha. Isso é motivação puramente egoísta. O cristãozão egoísta, ele chega sábado de manhã e diz assim, quem vai pregar? Quem vai cantar? Muito bom o programa. Agora eu vou para mais uma semana, onde eu vou relaxar. Já estou salvo, o resto que se dane. É assim o comportamento. Você acha que Deus pode contar com um crente desse? Nunca. Olha aí, motivação egoísta, né? A igreja se alegra socialmente.
Tem algum mal em se alegrar, estourar pipoca? Hein? Juntar o povo? Não tem nenhum mal. Mas olha como é a teocêntrica. A igreja se alegra evangelisticamente. Olha aí, na motivação puramente egocêntrica, o cristão deseja a vida eterna. Quem aqui não quer? Agora, na teocêntrica, o cristão deseja partilhar a vida eterna. Ele deseja que os outros também saibam disso. Na egocêntrica, o cristão diz: por que, Senhor? Justamente comigo. Oh, meu Deus. Na teocêntrica ele diz, como Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei, não tem nada que me afaste do Senhor. Porque o cristão egoísta, ele é meio que ensinado, ou ele se auto-ensina, moleza. Ele quer ficar ou do lado direito ou da esquerda, e Jesus diz: eu tenho um batismo para você, que são os meus sofrimentos também, para Tiago e João. Olha aí, na motivação puramente egocêntrica, o cristão diz: minha religião não permite. Essa é dose, né? Por que você se comporta assim? Porque minha religião não permite. Ô, tristeza. Mas quem é que é o culpado disso? Nós, liderança, que ensinamos para essa igreja os encantos da motivação egocêntrica apenas. Na motivação teocêntrica, o cristão diz: sabe por quê? Porque isso desagrada o meu Deus, isso bate de frente com a vontade do meu rei. Você está achando que eu sou deste mundo? Eu sou um representante aqui do rei do universo. Eu pergunto, é diferente esse cristianismo? É diferente. Você pode pegar um menino, uma menina dessa e mandar para a USP da vida, que ele não se torna ateísta, darwinista, relativista. Ele está seguro e ancorado na rocha. Essa religião puramente egoísta deixa os pais desesperados. O que vai ser do meu filho? Vai se prostituir? E as drogas? E o Evangelho não diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Por que é que você está com medo? Está com medo porque só ensinou motivação egocêntrica. E não tem céu que segure meninos e meninas atentados e tentados por esse mundo nojento que está aí. Só tem uma coisa que segura nossos meninos no caminho do Senhor: eles descobriram que são embaixadores do reino e que foram equipados com poder sobrenatural, e que eles têm prazer de ser, não têm vergonha, porque eles não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para guardarmos a vida eterna, sim, mas antes para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí, motivação puramente egocêntrica. O cristão pede por bênçãos temporais. Ó Senhor, vou fazer uma viagem, me proteja da estrada. Tem algum mal nisso? Oh meu Deus, vou fazer uma entrevista de trabalho que eu seja bem sucedido. Ok. Protege meus filhos. Ótimo. Dá êxito. Traz cliente para a minha empresa, Senhor. Tem nenhum mal nisso. Só que na teocêntrica, o cristão pede por virtudes cristãs. Vamos lá. Isso aqui é um culto de oração, ok? Imagina aqui um culto de oração. Quem quer fazer um pedido? Lá o irmão, sim, irmão. Irmão lá. Eu quero pedir porque essa semana eu vou fazer uma operação, que os irmãos orem por mim, ok? Vamos orar pelo irmão. Ali. Eu quero pedir porque eu estou abrindo um negocinho agora. Eu quero que o Senhor abençoe. Vamos orar por ele. Ali, um jovem ali. Eu vou prestar um vestibular e eu quero que os irmãos orem por mim. Ok. E assim vai. São pedidos teocêntricos ou egocêntricos? Tem algum mal nisso? Não. Temos que pedir. Agora olha aqui, ó.
ali, ali, um irmão teocêntrico vai salvar a barra. Fala, irmão. Irmãos, eu peço aos irmãos que orem por mim, porque eu estou começando a estudar com uma pessoa. Irmãos, eu quero que o Espírito Santo me use. Opa, mais um ali. Irmãos, eu quero que os irmãos orem, porque eu preciso da mansidão de Jesus na minha vida. Irmãos, ali mais um. Irmãos, olha, lá em casa nós estamos pensando em abrir um pequeno grupo, porque nós estamos querendo salvar mais pessoas para o reino de Deus. Orem por esse projeto. Pedidos teocêntricos. Agora vai uma pergunta, uma pesquisa aqui, hein? As orações da igreja são mais egocêntricas ou teocêntricas? Por isso nós estamos aqui ainda. Já viram a oração de Jesus? Como é que começa a oração modelo? Os discípulos disseram, ensina-nos a orar. E falaram, vocês querem aprender a orar, é? Então ouçam, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso é oração teocêntrica. Mas como a oração também é egocêntrica, o pão nosso de cada dia, mas é lá no fim. A oração é, antes de tudo, louvor a Deus e adoração. Uma oração teocêntrica, a gente começa louvando a Deus, a gente começa exaltando o seu nome pelas suas maravilhas. Essa oração particular, estou falando dessa oração particular. Depois eu começo a pedir pelos outros, pelas necessidades evangelísticas de um, de outro. Eu me interesso pelos outros. Depois eu peço por mim, mas eu peço por virtudes celestiais, pureza de vida, mansidão, eu peço domínio próprio. Aí eu vou fechando pedindo necessidades espirituais ou materiais. É claro que isso é numa oração particular, não é? Se eu estou numa estrada, estou numa curva, quando eu olho, vem um caminhão de lá para cá, na contramão, dá tempo de... Não, agora é Senhor me livra. Aí é egocêntrica mesmo. Eu estou falando de oração particular. O que eu vou falar aqui, se fosse editado, seria blasfêmia. Olha o que eu vou falar. Essa oração que você pode passar até 1 hora orando por bênçãos temporais, por interesses seus, até pelo céu, não dá força, para usar uma linguagem do norte, não dá tutano espiritual para ninguém. Eu tenho uma vida de oração, mas se ela só for egocêntrica, o cristianismo continua muito fraquinho. O que dá força é a oração teocêntrica, onde eu coloco todos os meus neurônios em submissão ao poder do Espírito, para que Ele me unja de virtudes celestiais, do mesmo motivo que fez o Senhor viver aqui na terra. Olha aí, motivação egocêntrica. A igreja, ela gosta dos cultos. Quem que não gosta de um culto? Culto bom, bem ajustadinho, música, bem com essa que o quarteto cantou aqui, os irmãos que conduziram o cântico, que coisa linda aqui, hein? Quem que não gosta dos cultos? E hoje se dá uma enfeitada, aí é que o povo gosta. Se joga um gelo secozinho assim, aí que ele gosta. Umas luzes, aí o povo vem. 2 horas é pouco. O culto meio transformado num show. Aí é que o povo gosta. Que o povo gosta dos cultos. Agora, se a motivação é teocêntrica, a igreja tem consciência de adoração. O que é consciência de adoração? Consciência de adoração é saber que o Senhor está ali. É por isso que eu venho insistindo que presença de Deus não se suplica.
Presença de Deus não se invoca. Quem invoca a presença de Deus é pagão, paganismo. E os espíritos fazem charme para vir. No cristianismo, a presença de Deus se agradece, porque Ele chega primeiro. Nós não convidamos Deus para vir habitar aqui conosco, porque a festa não é nossa, a festa é dele. Quem convida é Ele, nós somos os convidados. O culto não começa sem que Ele esteja presente. Presença de Deus não se suplica, presença de Deus se agradece. Por isso que o Silmário, eu já falei isso pessoalmente para ele, tanto no IAE como lá em Brasília, que coincidiu deles estarem passando por lá o coral do NASP aí. Já parabenizei o Silmar por esse hino maravilhoso. O Senhor está, vinde, adoremos, está lá no Salmo, vinde adoremos, é o Senhor quem nos convida. Nós temos a responsabilidade de dizer para o mundo como é que se cultua a Deus. Nós aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ousa apresentar o Deus Criador nesse mundo absolutamente relativista, num cristianismo semi-evolucionista, nós temos não apenas o privilégio de dizer que Deus é o Criador, não apenas convidar o povo para adorá-lo, mas dizer como se cultua Jeová, numa liturgia alegre, mas não descambando para esse emocionalismo que deixa as pessoas presas às motivações tão somente egocêntricas. Motivação egocêntrica. O cristão defende a verdade. Quem falou que você foi chamado a defender a verdade? Você não foi chamado a defender a verdade. Deus não precisa que você defenda a verdade. Você foi chamado a proclamar a verdade e a vivê-la. Isso é um alívio, não é? É por isso que vocês jamais vão me ver num debate público. O que é verdade? É isso ou aquilo? Não vou. Deus já disse que isso não funciona, que não é para ir nessas coisas. Tem mais prejuízo do que ganho. Não entro em confronto. Proclamo e vivo. É para isso que o Senhor nos chamou. Agora, a motivação teocêntrica, ela é meio carnal. Eu vou defender e meio com raiva a verdade. E gera um clima de ódio entre as pessoas. Motivação egocêntrica. A igreja pede por cura física e emocional. Não tem nada de mal nisso. Só que na teocêntrica ela pede por cura espiritual. Motivação egocêntrica, a igreja apenas horizontaliza suas preces. Já falei sobre isso. Na teocêntrica ela verticaliza suas preces. Quando eu horizontalizo minhas preces, eu quero bênçãos para mim, inclusive o céu. Quando eu verticalizo minhas preces, eu quero que as virtudes de Jesus se reproduzam nesta vida. Motivação egocêntrica, a mãe de Tiago e João pede uma beirinha no reino. Um da direita, outro da esquerda, Senhor. Arruma um lugar para os meus filhos no reino. Na teocêntrica, um dá a vida em sacrifício, que foi Tiago, e o outro é banido para Pátimos depois de passar por um caldeirão de óleo e milagrosamente ser salvo. Isso é teocentrismo. Na motivação puramente egocêntrica, Moisés quer libertar o povo na sua força. Na teocêntrica ele diz: vejam o livramento do Senhor. Olha, eu vou dizer para vocês, Deus nos livre de nós estarmos equivocados de querer pregar o Evangelho na nossa força, hein? Se eu não tenho uma religião teocêntrica, eu vou pregar o Evangelho na força do meu argumento, na força da minha capacidade de argumentar. E isso é carnalidade. Agora, quando a motivação é teocêntrica, eu me consagro e me entrego a Deus.
e me preparo para ver o mar se abrindo. Motivação egocêntrica, Paulo usa a sua sabedoria para pregar a Cristo. Na teocêntrica ele diz, eu só quero saber de Jesus e este crucificado. Na egocêntrica, a igreja deseja a vida de Deus. Olha que coisa linda, hein? Desejar a vida de Deus. Só que na teocêntrica, a igreja reproduz o caráter de Deus. Essa paradinha é para pensar. Agora eu vou fazer uma pergunta para mim e para vocês, para a gente ir fechando. Minha e sua religião, ela tem sido mais, o nosso cristianismo, mais egocêntrico ou mais teocêntrico? Para você só, individualmente. Esqueça a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai. O seu cristianismo é mais egocêntrico ou teocêntrico? Cada um pode responder. Vocês acham que Jesus vem logo ou ele vai demorar muito se a gente ficar ansiando apenas o céu? Se a gente ficar desejando a volta de Jesus apenas, pode cantar breve virá, você pode ir às lágrimas, que vai morrer todo mundo. Todo mundo. Esses dias um amigo falou para mim uma coisa, ele falou, Muniz, daqui a 50 anos o mundo será praticamente o mesmo, mas os atores serão outros. Falei, ai, justo eu que não quero morrer? Eu não quero morrer. Se vocês ouvirem dizer, Muniz morreu, você pode dizer, ali estava um caboclo que não queria morrer. Que eu quero ver Jesus voltando em glória e majestade. Agora, desejar a volta de Jesus e o céu, apenas, todo mundo vai morrer. Até aparecer uma geração de adventistas que diga, o céu está resolvido, o inferno estou fora dele. Eu fui escalado pelo Criador do Universo para dizer de que lado eu estou, que a sua lei é santa, perfeita e boa. E aqui, se vocês me perguntarem, o que é teocentrismo? Aliás, perguntem, o que é teocentrismo? Perguntem. Teocentrismo, sabe o que é? Teocentrismo nada mais é do que você reproduzir na sua vida, pela graça de Deus, os princípios da santa lei de Deus. A lei não está dividida em duas partes? Amor a Deus e amor? Essa é a vida de Jesus. Natureza divina e natureza humana. Olha aqui, ó. Quando Jesus nasceu em Belém, os anjos cantaram, glória a Deus e paz para com os homens. O que eles estavam cantando? Olha que coisa fina isso aqui. Eles estavam cantando o teocentrismo, eles estavam cantando a essência do cristianismo. Eles estavam cantando, sabe o quê? A lei de Deus. O que os anjos cantavam? Os anjos louvavam dizendo, louvado sejas tu, Pai, porque até agora não apareceu um ser humano que possa dar glória a Deus e amar os homens. Mas louvado seja o teu nome, lá na manjedoura está o bebê que veio para glorificar a Deus e amar os homens. Isso é teocentrismo. O que os anjos cantaram é que Jesus viveria o princípio ou os princípios da santa lei de Deus. Sabe o que é cristianismo? Cristianismo é alguém que se entregou a Jesus, foi habilitado por Ele, para que nessa carne surrada, Deus viva os princípios de glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens. Quantos de vocês querem viver isso? Fiquem de pé. Olha, nós temos um imenso compromisso com o mundo cristão. O mundo cristão precisa saber no que nós cremos. Eles acham que a gente defende a lei como meio de salvação, isso é bobagem.
Agora nós pregamos um evangelho que restaura das trevas e coloca a pessoa no palco dos interesses de Deus, além dos nossos interesses. E qual o interesse de Deus? Dizer ao universo que o caráter dele é certo, não é maligno como o diabo assim julga. Podemos continuar ansiando a volta de Jesus? Sim. Podemos continuar desejando a vida eterna como nunca. Mas eu não preciso gastar energia com isso. Porque Jesus disse, já preparei morada. A santa palavra de Deus diz assim, a vida eterna está assegurada. Você já é herdeiro do reino. Eu tenho que me preocupar com o quê? Com salvar milhões e milhões de pessoas que compreendam o caráter de Deus, sendo atrevidamente acusado de despotismo, de autoritarismo, como o diabo coloca. Eu estou vendo aqui o rostinho de vocês. É uma amostragem da nossa igreja no mundo inteiro. Eu, nesse meu humilde coração, como todos os servos de Deus, eu tenho andado em concílios ministeriais e vejo como esses pastores anseiam levar essa igreja à vitória final. Como? Precisamos orar bem por nossos ministros, orem pelos pregadores, por nós todos. Nós, queridos irmãos, chegamos no momento certo de fechar a história do planeta. Certinho. Nós estamos na hora certa de fechar a história do planeta, pode crer. Todo esse processo de globalização é para facilitar a comunicação da mensagem. Vamos nos unir. Vamos nos unir em torno daquilo que trouxe Jesus a esta terra. Jesus veio a este mundo para dizer que o caráter de Deus é perfeito. E é aqui que nós estamos, é para isso. É possível que no seu batismo foi cantado este hino maravilhoso, a Jesus seguir eu quero.